A dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do processo, a dor da distância. A grande questão não é se nós vamos sentir dor. A pergunta é o que nós estamos aprendendo em meio a ela. Porque a dor é algo que conecta toda a criação. Jesus não foi poupado dela, e às vezes a gente tem uma expectativa de que Deus nos poupe daquilo que não poupou nem ao próprio Jesus. Jesus não foi poupado da dor do processo, Jesus não foi poupado da dor em meio ao trabalho, Jesus não foi poupado da dor do abandono, da dor da traição, Jesus não foi poupado nem da dor da cruz ou da separação. A Bíblia diz que quando ele está próximo de se entregar, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que eu quero compartilhar com você é que a maior dor que Jesus sentiu não foi da traição de Judas, não foi dos espinhos colocados sobre a sua cabeça, muito menos dos cravos colocados sobre as suas mãos e pés. A dor que fez com que Jesus pedisse para que, se fosse possível, o Pai separasse dele, era a dor da separação. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan, uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. Existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos, porque se esqueceu do propósito. O que a gente aprende com isso é que às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. Porque tem um dia que a vida dói muito e que você não consegue conectar a dor a uma razão. Tem dia que a vida te apronta e você não consegue conectar isso ao que Deus quer. E isso é o que a gente chama de dor. A vida dói. E a vida dói mesmo, ela é assim. Eu sei do que eu estou falando. Eu já não soube, mas hoje sei. Mas eu sei que no fim, a caminhada, ela te apresenta desafios novos, que vai precisar que você aprenda coisas diferentes. E é nesses caminhos novos de coisas diferentes que mensagens como essa mudam. O dia que a vida mais doeu foi o dia que eu mais aprendi. O dia que mais deu errado foi o dia que mais deu certo. Só que eu só sei isso agora, porque passou o tempo, as estações. Me parece que a dor é uma substância poderosa para fazer o processo se tornar efetivo. Me parece que as angústias ou as ardúrias da história são exatamente aquelas necessárias para fazer a gente aprender, para que quando chegue no endereço não perca o coração do início. Eu não aguento mais. É quando nós jogamos a toalha. É quando aquela dor e aquele sentimento e as destruições ao redor da minha vida, elas gritam e nós não aguentamos mais viver naquela situação. Algumas pessoas nesse tempo do não aguento mais se matam, tiram a sua própria vida. Outras tiram a vida do seu semelhante. Outras sabotam e minam tudo que está ao seu redor para ver se de alguma forma ele consegue salvar alguma coisa. É o tempo do eu não aguento mais. É quando nós dizemos: eu não aguento mais sentir a mesma dor. Eu não aguento mais me ver vivendo a mesma situação. Eu não aguento mais cometer os mesmos erros, de machucar as mesmas pessoas, de me machucar novamente. Eu não aguento mais perder tudo de novo e ter que começar tudo de novo. Eu não aguento mais me ferir. Eu não aguento mais viver à margem de mim mesmo. Quando você se sentir-se insegura, vacilante, com medo, olhe para Cristo, não olhe para si mesma. Se eu olhar para mim, vai ser um desastre. Se você olhar para você, você vai ser um desastre também. Você vai desanimar olhando para si mesma. Se olhar para Cristo, você estará olhando para a rocha inabalável. É nele que nós encontramos segurança, não em nós mesmos. Farinha de trigo. Você gosta de comer farinha de trigo? Crua.
De jeito nenhum. Óleo, beber um copo de óleo, sal, uma colher de sopa de sal, uau, fermento, intragáveis ao paladar. Mas coloque tudo isso junto, misture muito bem, bata, amassa, sove, dê soco em tudo isso, coloque no fogo. Qual o resultado? Um delicioso pão. Assim é com os ingredientes da nossa vida aqui, são intragáveis quando engolidos separados e crus. Mas no final nós encontraremos o verdadeiro sabor que Deus tinha reservado para nós lá na glória. Os dias vão se passando, você tenta até manter a fé, mas parece que as coisas não mudam. Você de repente frequenta, ou até chegou a ir em uma missa, um culto, para ver se algo mudava. Mas um vazio angustiante continua no seu coração. Como tatuagem, parece que essa apatia tomou conta do seu espírito. Para onde quer que você vá, para onde quer que você olhe, o que quer que você faça, você não consegue se libertar desse estado de ânimo. E o pior é que, pelo fato de estar já um bom tempo se sentindo assim, você foi se acostumando a ser uma pessoa assim. Mas você precisa se lembrar que nem sempre foi assim. Quando criança, você tinha ânimo, disposição, você brincava de tudo, era inclusive uma criança muito ativa, tinha alegria, ria bastante. Você cresceu e algo não saiu do jeito que você esperava. E isso criou um trauma, um bloqueio profundo dentro de você. Algo motivado de repente por uma perda, uma violência, uma injustiça, uma decepção. Mas olha, por favor, com todo respeito eu digo isso, mas eu conheço pessoas que já enfrentaram coisas bem piores e elas superaram. Se reencontraram com a alegria, com a fé, pois entenderam que a felicidade não é um sentimento, e sim uma escolha que você precisa fazer. A escolha. Você precisa escolher não mais permitir que tudo isso roube seu ânimo, a sua disposição, a sua alegria. Você precisa, na verdade, escolher não mais resumir toda a sua vida nessa experiência negativa que você teve. Você precisa escolher não mais se comportar dessa maneira. Ufa, eu me sinto sem forças para reagir, meu irmão. Eu não tenho mais ânimo mesmo, eu não consigo levantar desse buraco, eu não consigo seguir em frente. Sabe o que está te impedindo? O fato de você se concentrar apenas nas coisas erradas. Eu fiz um mau negócio no passado, perdi todo o meu dinheiro, sujei meu nome, o nome das pessoas que eu amava. Tive cobradores batendo na minha porta constantemente. Pensei que meu mundo realmente fosse desabar. Estava ali no fundo do poço. Percebi que a minha agonia aumentava dia após dia, pois eu ficava noite e dia e noite me perguntando: por que, Deus? Por que comigo? Por que comigo? Eu só queria sustentar a minha família, mais nada, Deus. Por que, Senhor? Me senti uma vítima, um pobre coitado. Foi quando eu entendi que isso só estava apenas me fazendo ficar girando, dando voltas, sem sair do lugar. Eu ali dentro de um poço, olhava em volta e só via terra, terra por todos os lados, terra. Foi então que eu olhei para cima e vi luz. E conscientizei que eu precisava então me concentrar apenas nessa luz. Fixar os meus olhos nessa direção. Às vezes vinha uma vontade de voltar para os lados, mas eu lutava firmemente contra essa vontade e seguia concentrado, focado na luz. Se eu olhasse para o lado, eu sabia que ia ficar desanimado de novo. Então fui olhando para cima, só para cima. Estava o meu nome sujo, mas e aí? Fazer o quê? Tinha perdido tudo. Pensei, ia adiantar o quê? Ficar chorando, remoendo tudo isso dia após dia. Percebi que Deus tinha uma razão maior para tudo aquilo e comecei a crer que Ele realmente iria me restaurar e restituir. E assim foi. Quando dei por mim, não estava mais no fundo do poço. Hoje eu vejo que se não tivesse passado por tudo aquilo, eu não estaria capacitado a fazer o que hoje eu faço. A minha vida financeira foi se equilibrando, minha vida hoje tem mais razão, mais sentido, mais significado. Não sou o mesmo que era antes. Sou mais forte, mais resistente. E com você também acontecerá a mesma coisa. Então, por favor, pare de olhar para os lados. Comece a olhar apenas para cima, a direção da luz. Pare de olhar para tudo que tem deprimido você.
Pare de olhar para tudo que tem feito você sentir uma pessoa sem sorte, um pobre coitado. Pare de remoer os problemas, de reviver a toda hora, a todo instante o que aconteceu. Essa tristeza, essa apatia, essa agonia não nasceram com você. Você que de repente em algum momento deixou tudo isso entrar e fazer parte da sua identidade, mas hoje é o dia da sua libertação. A única coisa que está te aprisionando, fazendo você sofrer desse jeito, não é o que você passou, ou de repente é a sua situação de momento, mas é para onde você tem olhado. A dor não é um problema, o problema é viver algo vazio. A dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer? Que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor porque estou crescendo, do que sentir dor porque parei de crescer. Você está comigo? Se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói. E aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. A questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. O que me sustenta no dia mau é uma visão e uma palavra. Visionários são homens que desenvolveram a capacidade de passear no tempo. Então eles foram no futuro, viram coisas e voltaram para o presente para contar o que viram. Todo visionário consegue ver além do seu tempo. Todo visionário tem uma visão que vai além das suas circunstâncias. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. Tinha dor durante a jornada de Pedro, em meio a cativeiros e prisões, mas existia uma visão que fazia com que ele suportasse a sua dor. Você está num trabalho que você não faz o que você gostaria de fazer, você não está descansando como você gostaria de descansar, mas quando você lembra da sua família, você continua fazendo o que tem que ser feito. Porque a visão da sua família e do propósito pelo qual você faz o que faz é o que sustenta você no meio do processo. Irmão, se eu me esquecer da visão que Deus me deu para fazer o que eu faço, no primeiro combate, no primeiro conflito, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito. Você foi criado para criar algo eterno. E é por isso que se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Estou muito fraco, eu estou cansado, eu não suporto mais isso. É muito a luta, é muito sofrimento, as guerras são muito grandes, eu não suporto mais, eu vou parar, eu vou desistir. Eu não quero mais, eu não suporto, eu não aguento mais. Não é assim que você fala? Não é assim que você está se sentindo? Não é isso que você tem dito para Deus? Eu não suporto mais, eu estou fraco, fraca, eu já não tenho mais forças. Há um tempo em que é preciso. Esse tempo é um tempo da dor, é um tempo da desesperança. É o tempo da angústia. É um tempo do eu não aguento mais. Algo precisa acontecer na minha vida. Algo precisa mudar. Eu preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do meu corpo. Eu preciso esquecer os meus caminhos, que me levam sempre para os mesmos lugares. E se você está dando esse suspiro dizendo, eu não aguento mais, eu queria dizer para você que você não está sozinho. Você não está sozinho. Pessoas e histórias falam de você. Não importa o que você tenha feito. Não importa que pecados você tenha cometido. E muitas vezes eu errei. Muitas vezes eu não fui fiel como deveria. Mas Ele nunca deixou de ser fiel a mim.
Então eu quero dizer para você que se o inimigo está dizendo que você não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida, para quebrar as drogas, para quebrar, sabe, os pecados, para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio, o medo. Eu quero dizer que ele te ama. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial, corra atrás dele. Mas o seu processo acontece mesmo é lá na sua vida, no seu dia a dia, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não, peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Isso é coisa de fraco. Dá para derrubar essa paredinha aqui que está me incomodando? Não. Passa, descobre um jeito de passar por ela. Dá para tirar o mar da frente? Não. Põe o pé na água. E aí você vai ver o que vai acontecer. Dá para derrubar as muralhas? Não. Grita na beirada dela. Essa metáfora é linda. Insista. Grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino senão tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Eu sei que tem horas que parece que a gente não vai aguentar mais. Eu sei que tem horas que parece que a gente não vai suportar mais. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza. Você não experimenta o poder de Deus quando você está forte. O poder de Deus você só vai experimentar quando você estiver fraco. O poder de Deus só se manifesta, só se apresenta quando você não tiver mais força. É isso que Deus disse para Paulo, quando ele disse: Senhor, 3 vezes eu pedi para que arrancasse o espinho da carne, e o Senhor não tirou. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre as suas fraquezas. Eu sei que você está fraco. Eu sei que tem hora que você não suporta. Mas é nesse momento que o Espírito de Deus vai se apresentar a você e vai te fortalecer e vai fazer com que a força dele se manifeste em meio às suas fraquezas. Por isso que o mesmo Deus disse: diga ao fraco, eu sou forte. Não é que você é forte, é que o Deus que habita dentro de você é forte. Ele vai te fortalecer, vai te dar ânimo para você permanecer de pé no meio dessas adversidades. Seja pela dor ou seja pelo amor, tem que servir como motivação para você. Você tem que buscar aquilo, você não pode deixar aquilo te derrubar, você tem que usar isso como força. E fazer as coisas com verdade, com intensidade, com fé. E quando você faz assim, você conquista. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Seu pior inimigo é a natureza pecaminosa que está em você, que tenta todo dia te levar para longe de Deus. Dentro de você tem 2 naturezas, a carnal e a espiritual. A que você mais alimenta é aquela que vai prevalecer sobre a sua vida. Então, pior do que o diabo é a natureza pecaminosa que está em você. Essa natureza corruptível, essa natureza adâmica que veio de Adão, que tenta sempre nos levar para longe de Deus. Essa é pior. Pior é o teu eu, pior é essa natureza carnal, que tenta sempre ser mais orgulhosa, mais vaidosa, nos levar para longe de Deus, que não quer perdoar, que não quer amar. Isso que é pior. Porque na verdade, essa carne aqui, se eu alimentar ela, os meus pensamentos, a minha vida, a minha mentalidade toda vai ser declinada para ela. Por isso que a Bíblia fala que eu preciso alimentar o meu espírito. Porque quem anda segundo o Espírito, vive segundo as coisas espirituais. Alimenta o seu espírito e a carne vai morrer de fome. Seu pior inimigo é você mesmo.
que talvez o teu pai tenha te abandonado, a tua mãe tenha te abandonado. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que você não tem valor. Mas eu quero te dizer que você tem valor para Deus, tem valor para Jesus, que você pode ser o filho pródigo. Talvez você já tenha sido uma pessoa que amou a Deus, uma pessoa que viveu para Ele, hoje está distante, está atolado no pecado, ou então está aí sem saber que Ele se importa com você. Eu quero te dizer agora que, em nome de Jesus, todas as cadeias que estão sobre a tua vida estão quebradas, porque há poder no nome de Jesus, e eu uso este nome agora para declarar salvação. Não importa qual seja o teu problema, qual seja a guerra que você está enfrentando, Ele tem poder e Ele te ama a ponto de ter dado a vida por você.